Ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Mais uma vez estamos aqui em mais um evento com convidados ao vivo, com convidados exclusivos aqui para a gente poder tratar de um assunto imensamente importante. Primeira vez, primeiro projeto aí conduzido já com a marca Revtech e não pôde começar de forma diferente. Tinha que ser com dois especialistas no assunto que pudesse contribuir de forma genuína com o conteúdo que vocês vão receber hoje. Nada mais, nada menos que meu amigo Fábio e meu amigo Luiz Carlos aqui com a gente hoje para tratar desse assunto extremamente importante. Mais uma vez, Fábio, Carlos, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje, por dedicarem esse tempo de vocês aqui para a gente poder estar discutindo um assunto extremamente importante que, sem dúvida, muitas pessoas aqui têm dúvidas e para poder entender como que vai ser esse novo mundo impactado pelas indústrias 4.0. Boa noite, Fábio. Boa noite, Luiz. E muito obrigado pela presença de vocês. Boa noite, mas boa noite mesmo. Boa noite, pessoal. Isso aí. Como o Fábio diz, boa noite mesmo. Opa! Então, gente, para a gente poder começar, vou passar aqui rapidinho um conteúdo bem básico para vocês aqui, para vocês poderem entender o que a gente vai discutir aqui hoje. Só dar uma contextualizada rápida, já vou passar o bastão aqui para os nossos especialistas, que é o que interessa essa noite, tá? Só para vocês entenderem o que de fato está acontecendo, né? Uma quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, como algumas pessoas chamam, ela vem acontecendo de mansinho, muitas vezes imperceptível e muitas vezes perceptível, dependendo do segmento que você trabalha, dependendo da área que você trabalha, você já percebe que aos poucos a tecnologia ela vai avançando. E a forma que ela vai avançando, ela vai substituindo algumas atividades que a gente faz e algumas vezes algumas mãos de obra. Só que nosso objetivo aqui hoje não é alertar, é acalmar vocês. Por quê? O modo que essa transição ocorre, abre-se outras oportunidades. O modo que você passa por uma transição, por uma nova adaptação, lembre, é a quarta revolução industrial. Nós já passamos por 3. Então, não é a primeira. Então, todo ser humano já passou por esse tipo de adaptação. Vamos apenas passar pela 4ª vez. Né? Então, ou seja, o nosso objetivo aqui hoje é conduzir vocês, passar conteúdo para que vocês entendam e comecem a imaginar e ver aonde que vocês tenham oportunidade para que vocês possam se encaixar. Tá? Então, nosso objetivo aqui hoje é esse, tá? Então, já vou passar o bastão para os nossos especialistas, vou parar de falar e vou passar para o Fábio. Fábio, contigo. Bom, boa noite mais uma vez. Eu comecei a vender na segunda metade do século passado, 1984, quando eu estava morando em Curitiba nessa época. Eu tinha trabalhado já em banco, descobri que banco não tinha nada a ver comigo. Tinha trabalhado no serviço público como estatutário, descobri que não tinha nada a ver comigo também, pedi exoneração e comecei a trabalhar em vendas. E a primeira empresa em vendas que eu trabalhei foi uma empresa de produtos químicos para manutenção industrial. E naquela época, o processo de vendas ele era muito simples. Apesar de ser business to business, era simplesmente, a gente chamava de marchas de vendas. Eu tinha a primeira, a segunda e a terceira marcha. Eu tinha que fazer o quebra-gelo, depois eu demonstrava o produto e fechava o pedido. Simplesmente isso. Com o passar do tempo e com o aumento da tecnologia, as vendas de business a business foram se transformando em vendas mais complexas. E aí até o Luiz ele vai poder falar que ele atuou durante muito tempo em indústria, ele vai ter até mais propriedade que eu para falar como se passou esse processo, né? E aí começou-se, eu não posso mais vender simplesmente dessa forma, eu tenho que vender uma solução, eu tenho que vender valor para o cliente e tal. E a transformação que está tendo
as habilidades do vendedor, né? Aquela velha escola que eu aprendi que o vendedor tem que falar para vender, não vale mais, já não é mais dessa forma. O vendedor hoje tem duas habilidades fundamentais, que é saber escutar ativamente e saber fazer as perguntas certas para entender a necessidade do cliente. Hoje eu atuo como um facilitador de treinamento dentro de soft skills, que são as competências de comunicação, que são utilizadas tanto em vendas, como em liderança, como na parte de negociação, na parte de apresentações e a própria facilitação de aprendizagem também. E eu treino equipes de vendas de grandes corporações, trabalho com empresas de tecnologia, como a SAP, a Amazon Web Services, trabalho com Dell, vou começar um trabalho com a Infinera também, que é a parte de cabos de fibra ótica. Trabalho com indústrias farmacêuticas, como o Sanofi, como tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com a Chiesi, a Genzyme, e algumas empresas Roche, do ramo... Trabalho com empresas do ramo automotivo, como o Jaguar Land Rover, como a Toyota Bosco, né? E segmentos industriais, como o International Paper. Trabalho com essas empresas em vários países. Isso significa que a gente consegue trazer para você o que está acontecendo hoje, né, em vários lugares, para que nós possamos ter a perspectiva. Quais são as tendências? O que você tem que ter para estar preparado para o que vem por aí? Mas agora, acho que é bom o Luiz se apresentar também, né, Anderson? Sim, sim. Vamos lá, Luiz, por favor. Pessoal, meu nome é Luiz Carlos de Barros. Eu tive o privilégio de viver e acompanhar, sentir os efeitos da terceira revolução industrial, quando começaram os robôs a entrar na indústria, quando começou a questão da internet. Nessa época eu já atuava como vendedor. Eu tive o privilégio de ser garoto do Senai. Então, eu fui um operador de máquinas, eu fui ajustador, eu fui ferramenteiro, e eu vi a transição entre as máquinas comuns e depois a entrada do CNC no sistema para operar as máquinas. Muitos profissionais se assustaram, resolveram sair. Puxa, e agora? Como é que eu faço? Eu não entendo programação. Mas eu nunca encarei isso como algo assustador. Eu sempre encarei como uma oportunidade. Eu me formei engenheiro mecânico. Eu gostava muito da parte mecânica. Atuei como engenheiro mecânico durante 2 anos, mas, como o Fábio também falou, eu falei, ficar dentro de chão de fábrica não me traduzia como rotina. E apareceu a oportunidade para ser vendedor técnico. E em 1985 eu fui atuar como vendedor técnico, que era algo praticamente de resolver problema dos clientes. E eu sempre procurei, antes de resolver problema, eu sempre procurava entender qual era a situação daquele segmento que eu estava atendendo. Por quê? Eu descobri que se eu falasse a linguagem do cliente, eu estabeleceria uma relação de credibilidade. E aí, é óbvio que a gente só conta os problemas que a gente tem para quem a gente confia. E eu segui esse caminho. Então, dentro desse princípio que eu praticava, eu descobri eu aprendi como é que a gente refina petróleo, como é que a gente fabrica pneus, como é que a gente fabrica papel e celulose, como é que a gente fabrica fio sintético. E dessa forma, eu me tornei, numa época que não se falava em vendedor consultor, eu me tornei um consultor do cliente, realmente aprendendo o processo, falando a linguagem do segmento, e fui muito bem sucedido. E eu atuei nesse tipo de trabalho de 85 até 2010. Cheguei até diretor comercial, atendendo grandes contas como Petrobras, Tecnip, todos esses grandes clientes, Goodyear. A gente liderava as equipes de vendas e eu sempre me preocupei em conhecer, aprender e não guardar esse conhecimento comigo, sempre levar à frente, sempre treinar a equipe, sempre passar esse conhecimento e sempre fui muito bem sucedido nessa transição aí eu atravessei, né? Numa época que vendedor, a gente fazia a entrevista com o cliente anotando no caderno,
até a fase de você digitalizar as informações e sempre chegar ao diagnóstico correto, porque eu percebi que nem sempre o cliente, quando ele te falava que era uma dor que ele tinha, e aquela era a causa raiz, né? E através de um diagnóstico, através de saber ouvir e principalmente fazer as perguntas corretas de exploração, a gente acabava e acaba atuando como na minha geração existia o médico de família. A consulta dele demorava 1 hora e meia. Só que você saía da consulta e ele descobria exatamente o que você precisava. Atualmente, em 2010, como eu sempre formei as equipes de vendas, né? Não existe um curso regular para formar vendedor, então a gente sempre tem que formar os vendedores técnicos, a grande maioria engenheiros. Eu, a convite do Fábio, passei a fazer alguns treinamentos juntamente com ele, e hoje eu me dedico à parte de vendas, só que é uma parte de vendas de serviços automotivos. Hoje eu atendo não mais PJ, hoje eu atendo pessoa física. E é interessante o relacionamento com pessoa física, porque com o advento da internet e o acesso à informação, as pessoas chegam e eles já têm a solução para o problema que o automóvel tem. E aí, essa solução, obviamente, a gente não abraça antes de fazer todo um questionamento. É uma área bem desafiadora, porque com pessoa jurídica, você tem um pessoal técnico de ótimo nível. Pessoa física, nem todos têm conhecimento da real situação que eles estão enfrentando. Eles se baseiam simplesmente em informações que eles viram em algum lugar. E cabe a gente ouvir e construir o diagnóstico, enfim. E aí, verificar tecnicamente o que é que resolve o problema. Essa indústria 4.0 me atrai bastante, porque eu vivi pessoalmente tudo o que acontecia na indústria. Eu executava ferramentas, eu construía ferramentas na ferramentaria, eu vi toda a transição, e agora eu vejo tamanha tecnologia sendo colocada na manufatura, na produção, e sem dúvida nenhuma, impactando muito a parte de vendas. E eu considero impacto positivo, porque é uma evolução. E onde tem evolução, tem progresso. Por isso que a gente está aqui hoje. Passar a bola para o Anderson. Isso aí, Luiz. Muito obrigado aí pela apresentação de vocês dois. Só um complemento para o Fábio, para o complemento das atividades do Fábio. Ele está escrevendo um livro sobre vendas 4.0, que vai ser lançado em breve em Portugal. Inclusive, quando ele lançar o livro, já pedi para ele poder me mandar, que eu vou publicar no meu LinkedIn, informando para vocês como uma dica, porque ele vai compartilhar todo esse conhecimento dele em um livro. Então, isso é extremamente importante para vocês poderem também se prepararem, tá? Então, Fábio, eu vou compartilhar a tela aqui, tá? Ok. Ótimo. Então, pode tocar. Vamos lá. Eu não sei se você tem aí como receber a informação de quem está participando, para saber quantos que trabalham com vendas que estão nos assistindo aí. Eu vou perguntar. Eu vou pedir. Pessoal, responde aí, por favor, quantos de vocês que estão assistindo já trabalham com vendas, por favor? Eles respondendo aqui, eu te passo, Fábio. Beleza, porque o foco é a gente entender qual é o panorama que nós temos hoje, o que está acontecendo e quais são as tendências do que vai acontecer, né? Então, eu trabalhei algum tempo também na venda varejo, e essa é um vendedor de varejo, é um vendedor em extinção. A internet, toda essa venda transacional, ela vai tomar conta. Você já tem lojas que têm terminais de autoatendimento, onde você já tem o catálogo, você já faz o pedido, já recebe as empresas. Elas estão vendo duas formas, né, de economia. A economia do mostruário, porque aquilo lá custa dinheiro para eles terem
no espaço físico da loja, o aluguel do espaço físico de loja e o vendedor. Tudo isso é custo. Então, você consegue, por meio da internet, montar lojas de autoatendimento que sejam muito menores, que não vai ter a necessidade daquele investimento de mostruário e não vai ter necessidade de ter um vendedor, e você consegue oferecer preços bastante agressivos. Então, essa é uma tendência. Se você é vendedor de varejo, a minha recomendação é que você possa abrir os seus horizontes, estudar algumas outras coisas, passar para vendedor de business to business, pensar em alguma coisa, porque é uma função que a tendência é que ela não, a não ser que seja vendedor de produtos de luxo, ainda deve permanecer, né? Mas essa é uma tendência que a gente vê. A tendência que a gente vê nas empresas que estão entrando na transformação digital é que toda a tomada de decisão ela está sendo baseada em dados. E a oferta de dados com o Big Data, com Analytics, com todas essas tecnologias que permitem você ter uma quantidade muito grande de dados em tempo real, faz com que se conheça, né, possa trazer uma certa previsibilidade do cliente. Então, eu acredito que o vendedor ele nem vai se chamar mais vendedor em pouco tempo. A função do vendedor ela vai ser a de facilitar a jornada do cliente, porque o cliente é que ele está, é ele quem compra, não é mais alguém que vai vender para ele. Ele tem a informação. O papel do vendedor vai ser navegar o cliente dentro do ambiente mais propício que traga para a realidade do negócio dele, né? Eu vou fazer aqui de novo, Fábio, porque o pessoal falou aqui no chat que não estava vendo a apresentação. Mas, de qualquer forma, só estava contextualizando. Só, exatamente. A gente estava só nessa primeira lâmina aqui, que mostra a indústria 4.0. O foco é proporcionar a melhor experiência do cliente com a empresa do vendedor e informação confiável para a tomada de decisão em tempo real, agilidade e dinamismo. É esse o conteúdo dessa lâmina para quem não consegue visualizá-la, né? Eu acho que agora todo mundo já está vendo. Então tá bom. O Fábio, todas as pessoas que responderam a pergunta são de vendas. Opa, perfeito. Então, estamos em casa. Isso aí. Ok. Então, dentro do perfil do vendedor, aquele vendedor que empurrava as coisas, transferia estoque, esse tende a deixar de existir também, né? Então, a figura do vendedor é um consultor que vai ajudar o cliente a navegar dentro desse ambiente. Luiz, você gostaria de complementar alguma coisa mais antes da gente passar para o próximo slide? Sim, esse papel de ser um condutor, ajudar, um facilitador na jornada do cliente é importante porque, pela experiência que eu tenho, muitas vezes o cliente faz uma lição de casa e ele falava para o vendedor, olha, eu preciso disso. Não quer dizer que aquela necessidade que ele expressa é a real necessidade que ele tem. Então, é importante o facilitador, o educador, vamos assim chamar, do cliente, ter um profundo conhecimento do negócio dele, do negócio do cliente, de forma que ele possa orientar o cliente a comprar melhor e, principalmente, ele possa também trazer insights para o cliente, porque muitas vezes o cliente está numa direção e conversando, o vendedor que tem essa mentalidade de vou facilitar a compra desse cliente, ele pode muito bem falar para o cliente, escuta, mas você já pensou se... O cliente fala, puxa vida, isso daí nunca me passou pela cabeça. E desenvolve isso, compreendeu? No fundo, você passa a ser um aliado, porque o cliente fala, puxa, veio alguém aqui que não quer me empurrar nada, ele está conversando e está me trazendo novas ideias. Uhum. E o cliente pode ampliar o uso dessas ideias, por que não? Exato, interessante, Luiz, você falar isso, porque eu trabalhei, foram 5 anos na área de compras no macro, uma parte como comprador, uma parte como gerente de compras, né?
E naquela época, nós tínhamos a mesa, de um lado ficava eu como comprador, de outro lado o vendedor que estava me atendendo. Hoje, eu vejo uma mesa de negociação de forma diferente, onde você tem as duas cadeiras lado a lado. Você não tá, a gente não pode pensar, eu estou do outro lado da mesa. Não, os dois estão do mesmo lado. Por quê? Porque o papel do vendedor é ajudar o cliente a ter sucesso. Sim. O cliente tendo sucesso, ele vai ter sucesso, porque vai vender, vai gerar um negócio sustentável e vai gerar uma relação de confiança. E o cliente, o cliente pode também fazer, pode ser um aliado do vendedor, porque boa parte dos negócios também acontece por indicação. A maior parte dos negócios, acredito que seja por indicação. Sempre, sempre por Se não indicação. souber explorar essa parte do referral, é bom aprender. Deixa eu só repassar uma pergunta para vocês aqui, que eu achei bem Por favor. A Loruama, ela está perguntando como nós, vendedores autônomos de pequenos produtos, podemos inovar e não perder mercado para as vendas online. Pergunta difícil, como é que é? Loruama? Isso, Loruama. Loruama, a venda de produtos para que você possa fidelizar o cliente, ela tende a ser acompanhada por um serviço. Tá? Eu vou ilustrar com um trabalho que eu fiz para uma empresa e talvez isso possa dar algumas ideias para você. Uma grande empresa de produtos defensivos agrícolas, ela trabalha com pesquisa, ela desenvolve uma molécula, essa molécula, durante 10 anos, eles exploram, né? Só eles podem, elas têm a patente, só eles podem produzir. Depois de 10 anos, a patente é quebrada e isso daí pode ser produzido como genérico e o preço cai para 40% do preço que é praticado. E eles tinham um produto tão bom, que eles não conseguiram desenvolver uma nova molécula nesse prazo. Então, quando faltavam 3 anos para quebrar a patente, eles já sabiam que não vinha uma nova molécula, e aí a questão foi, como que eu vou fidelizar meu cliente? Porque o cliente vai abrir isso, vai ter genérico, ele não vai mais comprar de mim, se eu quiser vender, eu tenho que baixar o preço. Então, o que eles tiveram como ideia é oferecer serviços para aqueles clientes com agricultura de precisão, apresentando, no caso, era uma cultura de café, né? Então, apresentando os produtos desses clientes para os torrefadores internacionais, porque aí você consegue um preço que já sai da commodity, né? Já sai, conseguem 10, 20, 30, 40, até 50% acima do preço da Bolsa de Nova York. E ao implementar essa solução, né, o cliente teria acesso a isso comprando os produtos da empresa. E aí ela conseguiu, mesmo com a quebra da patente, ela conseguiu manter as vendas dela dentro da margem dos preços praticados. Por quê? Porque não estava oferecendo só o produto, estava oferecendo um serviço. Então, eu não sei quais são os produtos que você comercializa, não sei, de repente, se você quiser mandar alguns detalhes, a gente pode ter uma ideia melhor, mas uma suposição, se você trabalha com produtos cosméticos, né, de repente você pode oferecer como serviço de quem compra de você, você pode gravar até alguns vídeos ensinando a usar aquele produto da forma adequada para ter os resultados desejados, ou você pode promover a aplicação, né, daquele produto, alguma coisa que dê um a mais, né? Luiz, alguma coisa que acrescente valor e que o cliente valorize e enxergue esse valor. Isso é interessante também. O cliente enxerga o diferente como valor. Desculpa, eu interrompi o Luiz. Ela respondeu a pergunta, falou que é cosmético. Ok. Sempre que você fornecer algo que o cliente valoriza, esse daí passa a ser um diferencial seu. E, na minha opinião, no futuro bem próximo, nós deixaremos de ter produtos. Tudo será serviço. Tudo será serviço. E aí cabe à nossa imaginação e audácia e perspicácia descobrir o que é que a gente pode trazer para o cliente, que ele valorize,
E, obviamente, a gente vai incorporar isso como um serviço, sem dúvida. Exato. Fábio falou muito bem. E também o que você pode fazer é usar a internet como sua aliada. Põe a sua lojinha eletrônica, põe seus produtos lá também e faz como a Magazine Luiza. Ela tem as lojas, tem a loja eletrônica e está vendendo para quem quer comprar em qualquer um dos dois canais, né? Ela está agradecendo aqui, gente. Falou que vocês responderam a pergunta dela. Que bom. Que bom. É um prazer para mim. Passa o slide. Por favor, vamos para o próximo, então. Aqui, eu acho que quem já acompanhou as lives aí do Anderson Clayton, ele já tratou, eu acho que você tem, se você quiser pôr o link aí no chat, o Anderson, do que você trouxe, explicando o que é a quarta revolução industrial, a indústria 4.0, né? A palavra-chave aqui é conectividade. Tudo estar conectado, você ter acesso principalmente à nuvem, né? A gente fala de nuvem, parece uma coisa etérea, mas na realidade, para você ter a nuvem, você tem que ter muito equipamento de infraestrutura, você tem regiões, você tem... uma arquitetura bastante complexa, né? Mas parece fácil, está na nuvem, está, né? Em algum lugar por aí. Então, você tem a internet das coisas, você tem a realidade aumentada, você tem a integração de sistemas, a manufatura de tem todos esses 9 pilares do avanço tecnológico que está sendo projetado, né? A gente vai falar, assim, em vendas, quais desses têm um impacto maior. Então, por exemplo, quando a gente fala em Big Data e Analytics, né, a gente está falando dos dados para que as empresas conheçam o comportamento de consumo dos seus clientes. E a função do gerente de vendas, ela vai se basear totalmente em dados. Voltando. Pode colocar? Isso. Ela vai se focar totalmente em dados, né? Então, o gerente ele vai ser um gestor de dados, ele vai ter que interpretar e vai ter que usar aquilo para poder orientar a sua equipe no que eles vão estar trabalhando. Então, dados, analytics é um ponto fundamental. Luiz, você gostaria de abordar mais alguns pontos aí? Olha, dentro disso que você falou, o gerente, ele, analisando esses dados, ele pode montar estratégias. Por quê? Nos dados, a gente pode minerar, né? É um termo de mineração, mas a gente pode garimpar informações que mostram comportamentos de compra de um grupo de clientes. E, de repente, a gente descobrindo esse comportamento, nós podemos montar estratégias de forma que a gente possa oferecer serviços a esse grupo específico. Exato. Com um resultado muito mais estratégico, com uma eficiência muito maior, direcionando assim a força de vendas. Como você mesmo falou, a função do gerente vai ser um cientista de dados, vamos assim dizer. Exato. Ele vai... Você sabe, Luiz, que eu entro eu moro em Campinas, perto do Shopping Dom Pedro. Eu entrar no shopping, vem um SMS para mim da Drogaria São Paulo oferecendo promoção nos remédios que eu compro, porque eu tenho que comprar remédios regularmente para controlar o nível do açúcar no sangue, coisa e tal, né? E é interessante, porque por causa da internet, da conectividade, eles sabem que eu estou lá. Sim. Sim. Então, e aí já fala, bom, ele compra esses remédios, já vamos mandar para estimular, porque quando você manda um estímulo, às vezes eu posso falar, pô, isso é mesmo, eu estou precisando, está na época de comprar. Né? E às vezes eles mandam até falando, olha, já faz mais de 20 dias que você comprou, logo vai acabar o seu, então até está aqui uma oferta para você do seu remédio, da coisa. Então é uma coisa... É o uso já dessa tecnologia para poder gerar negócios, né? E isso cada vez mais vai se fortalecer. Cada vez Exato. mais vai se fortalecer e
A inteligência artificial está aí para isso, né? Sim, sim. Ela vai mostrar para os gestores, para as equipes de venda, aonde eles devem empregar esforços, e aí vai ser um processo de escolha, sem dúvida Exato. nenhuma. Exato. Podemos passar para o próximo slide, então, Anderson? Pronto. Então, e aí a gente vê que existem algumas empresas que o que elas fazem é pesquisa, elas vão pesquisando para ter os dados para que possam ser trabalhados. McKinsey é uma delas, é uma consultoria com, a gente fala de confiabilidade da fonte, bastante confiável. Você tem Gartner, você tem outros que vão fazendo essas pesquisas. Então, de acordo com a McKinsey, 40% do tempo gasto para vender, ele pode ser automatizado. Ou seja, como que a gente gasta 40% do tempo no processo de vendas? Conhecendo o cliente, conhecendo as necessidades dele, entendendo o negócio. Quando a gente automatiza, você já tem esses dados. Então, você não vai precisar gastar esse tempo todo para ficar buscando informação do cliente, para entender o cliente. Não, ele já vai estar ali, né? Como o Luiz estava falando, a mineração de dados. Então, eu participei, né, de alguns testes do Leonardo, da SAP, que é a inteligência artificial da SAP, da Alexa, da Amazon, e eu vi o Watson quando nasceu, né, o Watson da IBM, e é interessante o que foi feito. A IBM ela começou com o Watson na área da medicina, de oncologia. Então, o que ela faz? O Watson ele vai pegando informação que os médicos vão colocando, então aparece um determinado tipo de câncer, como que foi tratado, qual foi o resultado. E vamos supor que alguém coloque lá no sistema os mesmos sintomas, as mesmas características daquela pessoa. E aí já vai aparecer para ele o que aquele paciente teve de tratamento, qual foi o resultado, quais foram os resultados de outros tipos de tratamento e qual é o percentual que deu o melhor resultado. Já te dá toda a informação ali em questão de segundos. Então, a possibilidade da inteligência artificial fazer isso dá ao médico uma capacidade de tomar uma decisão muito mais baseada em dados concretos, né? Alguma coisa, Luiz, para acrescentar, não? Isso daí é interessante porque, no caso de medicina, dá uma agilidade muito grande. E no caso de medicina, nas outras áreas também, mas medicina, tempo de tratamento reduzido, tempo de descoberta de qual é o mal, significa mais tempo de vida. E a inteligência artificial, sem dúvida nenhuma, ela vai produzir economia de tempo e de dinheiro em função da utilização estratégica dos dados. Realmente é algo muito estratégico e impactante o uso da inteligência artificial nesse tipo de aplicação. E a gente vê que a inteligência artificial não vai substituir nunca os médicos. Não, de forma nenhuma. Então, de forma nenhuma. Vai ser uma ferramenta para que eles possam tomar decisões mais assertivas e acertadas, né? Sim. Agora, eu penso da seguinte forma: não vai substituir os médicos que abraçarem essas novas tecnologias como uma oportunidade Exato. de oferecer um serviço médico de excelência para os seus pacientes, sem dúvida nenhuma. É sempre uma questão de enxergar a mudança como uma oportunidade. Exatamente. Isso me faz lembrar uma cena do filme Estrelas Além do Tempo. Esse filme ele traz a história de 3 matemáticas afrodescendentes na época da corrida espacial lá nos Estados Unidos, né? Elas trabalhavam na NASA e elas tinham um departamento que era chamado de computação, onde eram várias matemáticas que trabalhavam computando dados manualmente. E aí a IBM montou um mainframe, naquela época, ocupando uma sala enorme, né? Hoje a gente tem na palma da mão mais capacidade computacional do que eles tinham naquela época, lá naquela sala. Mas uma dessas, que era protagonistas do filme, esse filme foi baseado em fatos, uma dessas protagonistas, ela viu que
para aquela máquina, eles precisavam ter o conhecimento da linguagem Fortran. E ela, então, ela pegou um livro para aprender, ela foi de maneira autodidata, aprendeu, e ela ensinou a todas as suas subordinadas no departamento de computação a linguagem Fortran. E havia o medo de que elas fossem todas demitidas quando o computador entrasse em funcionamento. Só que quando o computador entrou em funcionamento, eles precisavam de pessoas que conhecessem a linguagem Fortran, que eram aqueles papéis, aqueles cartões picotados. E elas todas foram trabalhar com um salário aumentado. Então, é sempre assim, nós temos que nos preparar, nos anteciparmos ao que está acontecendo, pelas tendências, por aquilo que a gente vê, para que a gente não seja pego de calça curta, não seja pego desprevenido. As oportunidades vão surgir, né? Exato. Se eu vejo que o céu está ficando preto, está começando a se preparar a chuva, eu vou, obviamente, já sair da minha casa com guarda-chuva na mão, ou capa, ou alguma coisa, sabendo que... Então, é a mesma coisa, a gente está vendo as coisas acontecendo. O que eu posso fazer de maneira proativa para poder surfar na onda, né, e não ser engolido por ela. Então, vocês estão querendo dizer que... Só uma provocação aqui. À vontade. Eu vejo que... pelo menos eu recebo muita pergunta, muito questionamento, né? No meu perfil do LinkedIn, as pessoas perguntando e preocupadas, né? Que não vai ter mercado, que todo mundo vai ser substituído por máquina, e que na vendas em si, quando estava divulgando esse webinário, na vendas em si é que parecia o pessoal estar ainda mais preocupado, né? Por quê? Tem muito software, né? Que você já faz hoje uma pré-venda, né? Tem as vendas online, que você não precisa necessariamente de um vendedor para você poder comprar. Você já tem muitas empresas que só vendem pela internet. Então, o que vocês estão querendo dizer é exatamente ao contrário. Ou seja, no meio de toda essa mudança, no meio de toda essa revolução que está ocorrendo, vocês, de fato, como dois profissionais experientes durante muitos anos nessa área, de fato, acreditam que tem espaço para todo mundo. Ou seja, sim, tem oportunidade, tem aonde se encaixar e tem aonde a gente, no meio de toda essa mudança, ver aonde que a gente pode atuar, uma oportunidade. E eu vou ser um pouco mais ousado, você pode crescer. Não só se adaptar, não, você pode crescer quando você abraça a oportunidade. Um exemplo, né? A pessoa trabalha com vendas, está no desespero, o que eu vou fazer? Aí, se você olhar o site da Amazon, e aí vale a pena, por exemplo, as pessoas investirem um pouco em si mesmas e aprender um novo idioma. Você vai aprender o inglês, vai te abrir oportunidades fantásticas que você não tem acesso hoje, porque muita coisa não é traduzida, né? Apesar de nós termos várias ferramentas excelentes de tradução já, mas vale a pena investir porque tem várias ferramentas gratuitas para aprender. Fica só um parênteses aqui. Então, você entra no site da Amazon.com, a Amazon americana, você se cadastra lá como afiliado, isso quer dizer que você vai ter um link e você vai poder vender qualquer produto que a Amazon oferece por meio daquele link e você vai receber uma comissão por aquilo. Aí teve uma pessoa que eu conheço que ela falou, não, mas muitos produtos da Amazon eles não entregam no Brasil, quando entregam tem problema, tal. O que ele descobriu? Ele descobriu que existe um serviço oferecido pela Azul, que eles te dão um endereço de entrega, não sei se é Orlando, se é Fort Lauderdale, uma das bases que eles têm lá, e de lá eles despacham para o seu endereço, né? Então, ele falou, bom, eu posso vender os produtos que estão como afiliado nesses sites americanos, a pessoa compra, paga no cartão dela, entrega nesse endereço lá da Azul, e eu posso prestar o serviço de trazer esse serviço, de trazer o produto até a mão do cliente por mais uma taxa de tanto, que vai ser bastante factível, vai ficar barato ainda para ele ter. E a pessoa começou a desenvolver o negócio, dessa forma e foi crescendo, e assim,
a coisa não tem limite, né? Então, quando você começa a ver, a explorar as oportunidades que tem aí, tem muita coisa para ser feita. Tem um lado interessante, Fabio, que é o seguinte, esse case que você citou, observem os vendedores, vocês aí que estão participando, e por maior que seja a tecnologia, o fator humano sempre vai enriquecer a experiência do cliente com a sua empresa. E isso a máquina não faz, enriquecer a qualidade da experiência. É sempre o humano. E aí entra também o vendedor. Esse caso que você citou, a pessoa fortaleceu positivamente a experiência do cliente que estava comprando, concorda? Sim. E resolveu o problema. Né? Resolveu o problema. Então, pessoal, percebam que tudo aquilo que vocês acompanham, que eu coloco no LinkedIn, de que o foco sempre são as pessoas, que a tecnologia é somente um meio e não um fim, ou seja, para a gente poder alcançar os nossos objetivos, percebam que tudo que eles falaram aqui a gente não combinou nada. E de fato o que vai acontecer. As pessoas elas vão continuar sempre sendo o foco de tudo, e não a tecnologia. Certo, gente? Exato. Você vê o entretenimento, né, Anderson? A indústria do entretenimento, se você pegar a indústria da música, né, a fonográfica, ela tinha um estilo, quando eram os discos de vinil, ela tinha um modelo de venda que ela punha para as rádios para tocarem, para criar o desejo nas pessoas, irem até as lojas, comprarem os discos, e aí os artistas recebiam o seu royalty, a sua participação, e a indústria fazia o seu resultado. E aí mudou. Hoje você tem o Spotify, você paga um valor mensal e você tem a música que você quiser. Você tem o YouTube, você tem uma série de outras coisas. Mas a essência da indústria fonográfica, ela está lá, que é justamente gravar e fazer chegar. Só que hoje chega a muito mais gente, né? Eu me lembro, por exemplo, quando o primeiro videocassete que eu comprei, né? Eu ia até a videolocadora, alugava a fita, assistia, rebobinava, devolvia, tal. Depois mudou para o DVD, mas as videolocadoras ainda continuaram existindo. E agora já não tem mais videolocadora, passou praticamente tudo, você tem Netflix, você tem o Now lá da NET, você tem os streamings online, e as videolocadoras desapareceram. Então, isso é uma coisa natural que vai acontecer. Nós vimos os taxistas com a implementação do Uber ficaram revoltados no primeiro momento, quebravam o carro, tiravam um passageiro de dentro, aquela coisa toda, como que dizer, não, essa aqui é a nossa praia, você está invadindo o nosso território. Mas não tem jeito, é uma realidade, né? É a mesma coisa que se os carteiros entrassem em greve porque chegou o e-mail. Não tem mais como segurar isso daí. Então, a gente tem que entender e olhar. Tem coisa que vai desaparecer? Tem. Tem coisa que vai surgir? Tem. Tem coisas que vão ser transformadas, né, e vão continuar existindo. Então, é ter essa visão. Alguma coisa aí, Luiz, para... Eu concordo com você. Sempre que surgem as mudanças, quem sobrevive, quem vai para a próxima fase? É aquele que pensa fora da caixa, né? Exato. Aquele que enxerga novos horizontes. Isso que eu estou falando é antigo, tá? Desde a época de Cristóvão Colombo, os caras foram buscar novos horizontes. Exatamente. Marco Polo, enfim. Sempre rumo ao desconhecido, né? Eu gosto muito dos filmes que eles dizem que é para as crianças, né? O Toy Story, por exemplo, tem um astronauta que ele fala ao infinito e além, né? E eu acho que nós estamos vivendo muito essa fase aí, ao infinito e além. Olhar sempre para frente. Exato. E dá medo, mas mesmo com medo a gente substitui o medo pelo enxergar um horizonte melhor, um horizonte onde a gente estará presente, né? Quem foi que falou que navegar é preciso, né? Exatamente. Exato. Então, eu acho que vocês já responderam a pergunta da Solange,
que eu acabei me perdendo na pergunta dela aqui nas mensagens, que ela disse assim, indústria pesada, laboratório, componentes... não, peraí, tá vendo? Me perdi de novo aqui, peraí. Ela falou o seguinte, ainda que os processos e ferramentas tenham evoluído, como ficamos com o agente de conquista e de retenção? Vale ainda a vocação? Acho que... Eu não entendi bem a parte, se a Solange puder explicar um pouco mais, agente de conquista e de retenção se referindo a vendas de produtos de máquinas, é isso? Ou é conquista de clientes? Tá. E retenção desses clientes. Se você puder detalhar um pouquinho mais aí, Solange, que eu repasso para eles, por gentileza. Então, vou aguardar aqui. Isso, que aí a gente, com prazer, vai responder. Obrigado aí, Solange. Mais alguma pergunta aí que surgiu? Por enquanto, não. Pode seguir, Fábio. Beleza. Então, aquilo que até a Solange está falando, como que fica a parte de você conquistar clientes, de você reter os clientes, quais são as tendências, o que a gente vê, né? Houve o surgimento do marketing digital. Dentro do marketing digital, aí tem os gurus que vêm com as suas fórmulas, né, de lançamento, de fazer 6 dígitos em 7 dias e fazer... eu prefiro esperar e ver, mais ou menos, porque o que eu vejo que quem está ganhando dinheiro são esses gurus que ensinam as pessoas a fazer isso, né? Então, a gente tem que entender que existe um caminho que está sendo trilhado, está sendo construído, existe esse marketing digital, eu vou acessar os clientes muito mais pelas redes. Nós tivemos a eleição presidencial aí, que foi uma eleição onde gastou-se muito pouco dinheiro, mas mobilizou-se muita gente, porque foram usadas as redes, né? Existe ainda muita poluição, existe muita coisa. Quando fala em fake news, o que é a fake news? São dados incorretos, né? Então, existem muitos dados incorretos. E eu já vi, eu trabalhei em faculdade um tempo, dando aula, e eu vi vários alunos, quando tinham que fazer seus trabalhos, eles iam pegar da internet, só que eles não tinham o cuidado de conferir se aquela fonte era confiável. E aí vinha um monte de entulho no meio, né? Porque a internet é isso, as pessoas põem o que elas querem. Então, eu vejo, por exemplo, o papel do educador. Como é que ele vai mudar com a indústria 4.0? Ele vai ser um curador da informação, toda a informação que tem, o que é importante para aquela determinada trilha de aprendizagem, o que é importante ter para informação e quais são as fontes confiáveis para que eu possa disponibilizar para aquele indivíduo que está aprendendo aquele ponto. E vai ser muito customizado, isso vai ser muito personalizado. Então, vendedores de soluções educacionais também, vai mudar totalmente a forma. A parte como a gente vê hoje, o ensino à distância crescendo, e a tendência é crescer mais, além de ser mais barato, é mais prático, as pessoas não têm que enfrentar o trânsito para chegar até um local e depois ter problema para estacionar o carro, para chegar até a sala de aula, e aí volta, e muitas vezes tem a desagradável surpresa de ver que o seu carro já não está mais lá, porque foi levado por uma pessoa desconhecida, estranha, tudo, né? Então, esse tipo de coisa, a gente avalia, são tendências. Tá? Como que eu posso usar isso para poder crescer? Né? Luiz, alguma outro insight sobre o que fazer para crescer e continuar surfando nessa onda? É ir buscar conhecimento. É ir buscar conhecimento. Existem ótimos cursos EAD. Eu mesmo faço alguns frequentemente. Obviamente, eu procuro aquelas instituições que já são tradicionais no ensino secular e que agora estão migrando para as plataformas EAD.
são práticos, tem ótimo conteúdo, você faz a sua avaliação, obviamente você quer aprender e você quer medir o quanto você absorveu, e é um curso que tem que ser feito com seriedade, logicamente, e o acesso à informação de qualidade hoje está muito fácil, muito fácil. Isso começou com a internet, a parte de ensino de idiomas, e hoje tem uma série de cursos que podem ajudar qualquer profissional de vendas a surfar bem nessa nova revolução industrial que a gente vai começar a viver. Já estamos vivendo, né? Você até fez o teste lá no curso online do Senai. Senai, né, sobre indústria 4.0. Isso, desmistificando a indústria 4.0. É um curso EAD gratuito, 20 horas aula, são 9 módulos, e a cada módulo você faz uma avaliação. Você só avança para o módulo seguinte se você for aprovado naquela avaliação. E traz uma visão muito boa esses 9 pilares aí, e o que tem a vir aí pela frente. É muito interessante. E é EAD. Sim. É EAD. Até vou pedir para o Anderson, se puder colocar o link já. Sim. Vou colocar agora. Aproveitei que vocês estavam falando sobre o assunto, já estou copiando o link aqui e enviando para vocês no chat, pessoal. O Fábio me mandou hoje esse link desse curso. É muito fácil fazer a inscrição e eu recomendo que vocês façam esse curso. Vai ampliar muito os horizontes e vai motivá-los a surfar nessa onda aí. Agora, eu queria abordar um assunto que todo vendedor adora. É assim um ponto, eu acho que é um consenso, né? CRM. Já até falaram aqui, eu estava esperando você mesmo chegar aí, porque a Cláudia falou que todas as vendas dos procedimentos odontológicos da clínica que ela trabalha é realizado via CRM, inclusive os programas de prevenção. Ela apenas fez um comentário, não fez pergunta, mas eu deixei para comentar esse comentário dela justamente quando você chegasse aí. Certo, perfeito. O que significa CRM, né? É o Customer Relationship Management. Então, você tem o software que vai concentrar toda a informação do cliente, o registro de todas as visitas que são feitas, dos contatos, o que o cliente comprou. Você tem a ficha corrida ali do cliente. Agora, o problema, né? Vamos começar a falar do lado dos problemas e depois vamos ver como que a gente pode trazer isso para nosso favor. E o nosso objetivo sempre é simplificar a sua vida, é trazer alguma coisa que seja aplicável e que possa, de fato, ser útil para você, tá? O CRM, para funcionar, ele precisa ser alimentado. Para alimentar, precisa de tempo e precisa... Eu conheço muitos vendedores que atuam em regiões um pouco mais remotas e que têm problemas com internet. Então, na hora que vai alimentar de dados, ele não muda de página, ele volta, cai e começa a dar mais trabalho do que deveria, né? E dentro do que a gente tem de software de CRM, os mais utilizados são o do Salesforce, né, salesforce.com, tem o da Microsoft, se eu não me engano, é o Dynamics, né? E tem mais alguns que são bastante utilizados por empresas. E muitos vendedores reclamam, né? Não sei se é o seu caso, mas muito vendedor reclama porque tem que colocar no CRM e tal, porque o vendedor ele tem a confiança na memória dele, e eu aprendi a não ter confiança na minha memória desde muito novo no trabalho, porque a memória trai a gente mais do que a gente imagina, né? E ele fala, eu conheço aquele cliente, eu não preciso tal. A partir do momento que você tem todas as informações ali, você consegue reunir dados que vão te dar uma previsibilidade. Então, você já sabe que teve um determinado cliente, né? Vamos pegar o exemplo dos cosméticos ali. Você faz o registro, você tem um CRM, não sei se você sabe ou não,
existem CRMs gratuitos que você pode usar para pequenas empresas. Então, tem um que é do Zoho, né, ZOHO, que é um CRM muito bom, que tem as funcionalidades gratuitas. Para quem é pequeno, você consegue controlar todo o seu negócio ali. E aí você colocou no CRM as informações do cliente, você sabe quando que é o aniversário da pessoa, você sabe se tem filhos, se não tem, você sabe quais são os produtos que aquela pessoa tem preferência. E aí, quando lança um produto novo e que você percebe que aquela pessoa tem uma certa preferência e aquele produto vai atender, você pode oferecer esse produto para aquela pessoa também, né? Então, o CRM, ele nos dá a informação que nós necessitamos para poder ter uma boa gestão do relacionamento com o cliente. Então, no caso que foi citado aí da clínica dentária, né? Então, você tem todas as vezes que o cliente esteve lá, o que ele fez, se ele fez branqueamento, há quanto tempo fez, se precisa refazer alguns dos procedimentos, alguma das coisas. Então, o CRM, ele é fundamental para, hoje em dia, principalmente, você ter o controle e o conhecimento do seu cliente. Tá? Não deixe de ter um CRM, caso você seja independente, trabalhe de forma autônoma, você tem acesso, ou então você pode criar o seu CRM como uma planilha de Excel. Né? O Luiz tem também o CRM no negócio dele. Como é que você tem o CRM, Luiz? É muito interessante porque, estando registrado lá, você sabe quando você vai convidar o cliente a retornar, que manutenção interessante que ele retorne para fazer, e principalmente o CRM permite você automatizar marketing. Você consegue automatizar algumas ações de marketing através do CRM. Em função do perfil de consumo do cliente, você pode mandar conteúdos específicos para esse cliente e mais uma outra ferramenta, né? O WhatsApp, hoje tem o WhatsApp Business. Você pode fornecer conteúdo sem ser invasivo. Obviamente, você pede autorização para o teu cliente, para você, uma vez por mês, mandar conteúdo para ele. E o fato de você mandar conteúdo, eu converso muito com corretores de seguros. Por quê? Alguns deles são como a Receita Federal, né? A gente só lembra deles no mês de março. E os corretores, quando a gente vai renovar o seguro. E muitos deles já perceberam que, mensalmente, mandando um conteúdo para o segurado, eles permanecem durante o ano inteiro na memória do cliente, do segurado. Na hora de renovar o seguro, concorda? Fica muito mais fácil. Porque você esteve ao lado do cliente durante todos os 12 meses. Exato. E como é que você consegue isso? Através do CRM. Sem dúvida nenhuma, é uma ótima ferramenta. E eu mudei de corretora porque justamente não manteve contato comigo. Olha aí. Estava chegando próximo à data de vencimento, não recebi nenhum alerta, nada. Aí eu fiz cotação com outro e fechei. Aí quando me entraram em contato, era tipo 1, 2 dias antes de vencer. Né, para renovar, eu falei, agora já foi. Então, é uma estratégia de pressão que não funciona mais. Exato. Está ultrapassado. Anderson, eu acho que vale a pena, não sei se você está nos seus planos, a gente fazer uma live aí mais para frente, falando sobre o social selling, né? Vamos, boa ideia. Já gerou uma nova ideia aí, ó. Porque isso a gente não consegue falar em poucos minutos, a gente tem que dedicar todo o tema para isso, né? Legal. Vamos sim. Pela frente aí. E eu já passei aqui o link do Zoho para eles, tá? Porque legal. Também, eu conheço o CRM e já passei aqui para quem quiser usar. E é bom, não é não? Assim, dá para, principalmente para a Loruama aqui, que trabalha como autônomo vendendo, né? Sim. Ela pode conhecer bem os clientes dela. Exato. Manter controle de cliente, acompanhamento é fundamental. Tem mais um slide ainda depois desse, que esse aqui é só a gente... a gente fala de realidade aumentada, realidade virtual, mas isso é mais usado hoje para capacitar, para você criar ambientes, né? E fazer simulações, fazer coisas dentro. Mas acho que o nosso foco aqui para vendas é um pouco mais... Qual que é o próximo slide?
Isso. Bom, então, o que nós temos hoje, né, já a realidade, que o cliente ele vai acessar todas as informações antes de ele chamar um vendedor. Como o Luiz falou, tudo é serviço, esquece os produtos, né, hoje até a economia de consumo mudou. Antes as empresas tinham que fazer um investimento enorme em software, em hardware, e pagar antecipadamente para implementar em até 2 anos e ter a coisa funcionando. Hoje, ele compra e paga pelo que ele usa. Então, você compra na nuvem, você pode pagar pelo espaço que você está usando para armazenar, você pode pagar um pacote mensal, você tem muitas maneiras, mas é sempre como um serviço, né? Até a BMW e a Mercedes, elas se juntaram para montar uma empresa de locação, porque esse é o futuro. Não vai ter mais venda de carro no futuro próximo, né? E vão ser carros elétricos e locados, né? O novo papel do vendedor já foi dito, é o educador do cliente sobre como fazer a melhor escolha, como conduzir o comprador na jornada de cliente. O desafio, como a gente falou, é antecipar informações sobre o mercado do cliente, descobrir as melhores oportunidades, conhecer o negócio do cliente, conhecer os concorrentes do cliente. Eu estou trabalhando num treinamento para a Amazon Web Services e eu fico maravilhado de ver a obsessão pelo cliente. É fantástico isso aí de ver, é uma coisa que eles estão me contaminando com isso, né? E sempre a gente fala, quando você fala em business to business, a preocupação é no cliente do cliente, porque eu me coloco como um parceiro do meu cliente no negócio dele, para ajudá-lo a produzir mais, a vender mais, a ganhar mais, né? Aqui o Luiz já tinha falado também dos Customer Insights, de pensar fora da caixa, de fornecer recomendações, os insights que gerados influenciando decisivamente sobre os projetos. Tem mais alguma coisa que faltou aí, Luiz, para a gente... Não, você abordou tudo, Fabio. É exatamente isso. Eu creio que, para o pessoal que está participando, a minha expectativa é que vocês enxerguem quantas oportunidades existem nessa mudança, né? Da indústria 4.0. Exato. Muitas oportunidades. E mais uma provocação. E o famoso tirador de pedidos, que inclusive já ouvi e me fizeram muita pergunta também, como que vocês veem nesse novo mercado esse perfil de vendedor que a gente sabe que ainda existe, mas a gente vê que aos poucos eles estão deixando de existir, né? Eu não vejo. O tirador de pedidos, eu não vejo espaço para ele. Realmente não tem. Quem permanecer como tirador de pedido vai ser substituído por um tablet ou um celular. Exato. Não tem como. Não tem como porque o mercado sempre quer ganhar tempo e, obviamente, dinheiro. E tem tanta tecnologia que simplesmente tirar o pedido não tem tanto valor assim para o cliente. Uma máquina com um pouquinho só de inteligência artificial faz isso e faz muito bem. Hoje, as indústrias automobilísticas, elas têm as peças para montagem dos carros no momento que eles vão montar o carro. E os fabricantes de autopeças sabem exatamente qual é a peça que precisa ter, a que horas que precisa estar lá na montadora. Tudo isso, as máquinas conversam, né? As máquinas conversam entre si. Então... A inteligência artificial, ela é mais inteligente do que a inteligência do tirador de pedido, né? Exatamente. Então, eu também não vejo espaço para esse tipo de profissional, não. Então, o que eles podem fazer esse tipo de profissional, ele vai ser fatalmente substituído por uma inteligência artificial ou algo assim. É fato. Mas, diante de todo o contexto que a gente já explorou aqui, que a gente já
compartilhou aqui nesse evento, nesse webinar, eles podem se preparar, podem tentar encontrar um meio de se encaixar no meio de toda essa revolução, correto? O que eu acho mais bonito, não só nessa revolução, como todas as outras que tiveram, é que coloca todas as pessoas no mesmo patamar, porque tudo ainda é novo. Então, você tem aqueles que, opa, tá vindo coisa, eu vou começar a aprender, e ela começa a se distanciar das outras, né, que vão, depois que já chegou, vão reclamar, vão entrar naquele estado de negação, depois depressão, depois barganha, que são as fases de mudança, né, do coisa, até que ela vá se adaptar. Mas hoje, qualquer um está no mesmo nível. Né? Alguns têm mais conhecimento técnico. Obviamente, no mundo tecnológico, você ter conhecimento técnico é uma vantagem. Né? Alguns têm visão, né? tem visão e fala, não, eu tenho que começar a fazer isso hoje, porque daqui a um tempo eu vou colher com isso daqui. Mas isso eu acho fantástico. Eu acho uma das coisas mais democráticas que existem é quando tem essas mudanças e coloca todo mundo no mesmo patamar. Uhum. Aí tem uma pergunta aqui da Solange, eu vou começar a responder, aí depois vocês ficam à vontade aí para poder complementar, tá? A Solange diz o seguinte, que tipo de tecnologia ou conhecimento nós precisamos para estar preparados para essa nova realidade? Solange, dentro de todo esse contexto que a gente está falando aqui, tem algumas habilidades que elas vão acabar se destacando, tá? Como, por exemplo, adaptação, comunicação, criatividade, são algumas habilidades que a máquina não tem. Criatividade humana, uma inteligência artificial robô, ela não tem como substituir, pelo menos por enquanto, tá? Por mais que a inteligência artificial seja evoluída, ela ainda é um algoritmo. Então, ela ainda é fornecida por informações que é passada pelo ser humano. Então, ela não consegue ter esse tipo de habilidade para você poder ter criatividade, né? Então, como que você pode se preparar para você poder enfrentar essa nova realidade? Você tem algumas tecnologias, como inteligência artificial e CRM, que o Fábio já explorou aqui, que você consegue se encaixar. A inteligência artificial ela tem até um tempo que ela vai. Você tem a sua expertise, e a sua expertise ela não vai ser substituída por uma inteligência artificial, tá? Ela pode ser aprimorada, tá? Vou dar um exemplo. Eu já fiz um post de um supermercado que chegou no Brasil, já em São Paulo, que ele é 100% autônomo. Você não tem uma pessoa trabalhando dentro do supermercado. Tá, legal. Aonde que entra a pessoa aí? Quem mantém tudo isso funcionando? Quem vai manter todo esse sistema funcionando? Quem vai fazer análise desses dados, como o Luiz já mencionou aqui, o analista de dados, o cientista de dados? Quem é que vai tratar todo esse volume de informação que você tem para você poder tratar? Não vai ser a máquina. Ela vai estar ali recebendo esses dados. Você tem o IoT que coleta todas essas informações. Hoje, o seu celular ele é automaticamente um dispositivo IoT. Ele está o tempo inteiro coletando informação sobre você. A Google, hoje, ela já consegue ter a habilidade de te ouvir, de saber o que você está falando, tá? Eu já tive a oportunidade de estar discutindo sobre um assunto com uma pessoa, minha esposa, e ela abriu o Google Chrome e automaticamente a pesquisa o assunto que a gente estava falando já aparecia na pesquisa. Isso quer dizer que ele está coletando informação sobre você. Então, a inteligência artificial, por meio com a IoT, está o tempo inteiro tentando coletar informação de você para entender como que é você. Aí você evoluindo um pouquinho mais, entrando no neuromarketing, você chega ao ponto de tentar identificar os seus desejos, para poder aí, partir daí, oferecer algum produto que você quer. Mas, novamente, a mesma provocação. Quem que vai analisar todos esses dados?
Todos esses dados chegam lá. Como o Fábio já mencionou aqui e já deu alguns exemplos e alguns cases. Chegou uma montoeira de dados. Quem vai filtrar? Como o Fábio também já mencionou sobre as notícias falsas, né? As fake news. Hoje, cabe a nós fazer esse filtro. Por quê? A tecnologia não faz isso. É a mesma coisa, o mesmo conceito. Então, o recado que eu deixo é: a gente precisa identificar aonde que a gente pode se encaixar. A sua expertise, ela não vai ser substituída. Seguindo o exemplo do supermercado, a pessoa que vendia no caixa, ela pode ser um analista de dados. Se ela se aprimorar, se ela estudar e aprender sobre a tecnologia que está rodando por trás, ela tem já o conhecimento, porque ela trabalhou durante um longo período naquele caixa. Então, ela sabe como, ela tem expertise, o business, já na veia rodando dela. Ela só precisa aprender a tecnologia que foi implantada. A mesma coisa daqueles que ficavam colocando preço com aquelas maquininhas de cada produto. Sumiu aquele negócio, porque você já tem o preço na própria prateleira. Aí colocavam com etiquetas. Aí depois já entra digital, já vai automaticamente. Quer dizer, as coisas vão evoluindo, as pessoas deixam de ser necessárias para fazer aquilo, mas serão necessárias para outras coisas. O contato humano vai sendo cada vez menor, vai se tornando escasso. O que acontece com as coisas quando elas ficam escassas? Vão só ser desejadas. E valiosas. Isso, exatamente. Então, o contato humano, ele passa a ser valioso e ele vai ser de cada vez melhor qualidade. Tá? A forma como nós somos tratados. Hoje em dia nós temos uma economia que a gente usa o termo que é uma economia TripAdvisor, né? Muito rapidamente as pessoas ficam sabendo os comentários, se foi bem atendido, se não foi, quais são as reclamações. Você entra no Reclame Aqui, você já vê a reputação de uma empresa. É muito rápido, é tudo online, né? Então, esse tipo de coisa, sempre que tiver o contato humano, se você estiver fazendo o melhor de você, aquilo vai se destacar. E aquilo vai trazer resultado e vai valorizar teu passe. E um ponto, Anderson, é o seguinte: todas essas novas ferramentas, elas, na minha opinião, elas tornam o profissional um profissional muito mais estratégico. Certo? Uhum. Muito mais estratégico. Como você mesmo falou, ela veja, a Solange descubra a expertise dela, né? Quer dizer, ela foca a expertise dela e veja quais as ferramentas que ela pode absorver, com certeza vão torná-la uma profissional muito mais estratégica para o mercado, sem dúvida. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui do Sandro. Ele pergunta o seguinte: qual o limite da prestação de serviço para aprimorar a relação do cliente e a invasão de privacidade? Ou seja, acho que é pertinente, né? Depois do que a gente falou aqui, que o sistema está o tempo inteiro coletando informações e entendendo como que você funciona, né, com o seu desejo, na verdade, de fato, meio que uma invasão de privacidade. Fábio e Luiz, vocês que têm uma expertise imensa aí com vendas e etc., né? O que vocês aconselham aí? Até porque todo mundo aqui, já recebi também algumas mensagens de pessoas até falando, a gente não gosta muito daquele tipo de profissional que quando você chega na loja para você poder comprar alguma coisa e ele já vem te perguntando o que você quer, né? Se pode ajudar, isso, aquilo, outro. Esse tipo de abordagem, ele tem mudado. Ele tem mudado ao longo do tempo, porque eu já tenho passado por experiências diferentes em algumas lojas que já têm tentado implantar um conceito diferente. Né? Sim. Hoje em dia você tem loja que põe 2 cores de cesta. Se você pegar a vermelha é que você não quer que ninguém te atenda, se você pegar a preta é porque você quer que alguém te atenda. Então, visualmente já fica fácil. É muito simples você fazer isso daí. É aquele sistema de churrascaria, né, de rodízio.
e você tem aquela fichinha verde ou vermelha. Se está vermelha, eles não vão te oferecer. Se está verde, eles te oferecem. Então, muita gente não quer assistência de ninguém, né? E ela pode manifestar isso. As lojas que forem inteligentes vão criar um método de que a pessoa possa indicar isso daí, né? De uma maneira visual, fácil, e aquelas que querem, né? Ou fica o vendedor à disposição e ela chama a pessoa para dar explicações, porque existem os dois lados também, viu, Anderson? Eu, recentemente, tive uma experiência, eu estava procurando, saiu uma promoção da Samsung aí, de você comprar 2 produtos de um desconto bem interessante e tal. Eu fui numa determinada loja, eu e minha esposa, e a gente parecia invisível. Nós passamos dentro da loja, passamos por vários vendedores, ninguém veio nos atender. Aí nós saímos de lá, fomos para outra e já fomos super bem atendidos, né? E a gente precisava de uma certa informação, quer dizer, não era alguma coisa que você pudesse falar, eu quero um desse, não. É alguma coisa que... Então, é entender o bom senso. Como que é o nome da pessoa que falou sobre a invasão de privacidade? Sandro, é o seguinte, hoje em dia não existe mais esse negócio de privacidade, isso aí já sumiu. A gente não tem mais direito à privacidade, porque você está sendo filmado a todo momento. Existe reconhecimento facial, então as câmeras vão pegando, nós estamos sendo filmados por gente que a gente nem imagina. Se tem um grupo de turistas chineses aqui com o celular filmando e você está passando, você vai aparecer lá na China, né? Então, hoje em dia, privacidade, a gente entrou naquele nível do livro do George Orwell, 1984, né? Ele fala do Big Brother lá. Nós estamos vivendo isso. Não tem o que fazer para falar. Eu não vou ter um celular. O que eu faço, por exemplo, eu tenho aqui uma capinha que me fecha a câmera quando eu não estou usando. Uma forma que eu tenho para, pelo menos, porque os caras acessam, né? Os caras acessam a câmera. Então, é uma boa sugestão. Então, a privacidade é coisa do passado, não existe mais, né? Exatamente. Bem, gente, a gente já até extrapolou aqui o tempo. O evento era de 1h30, já passamos aí 16 minutos. Então, assim, se vocês tiverem mais algumas perguntas para poder fazer, ou etc., não vai dar para responder todas aqui, mas o Fábio e o Luiz Carlos, eles estão no LinkedIn, tá? Sim. Eu fiz diversos posts aí marcando os dois, tá? Marcando o perfil dos dois. E se vocês também quiserem fazer perguntas para eles, ou quiser que eu mande o perfil para eles deles para vocês, me procurem no LinkedIn que eu mando, tá? Que aí vocês podem se conectar diretamente com eles e fazer a pergunta que vocês quiserem. Fiquem à vontade, os dois já se propuseram a fazer isso, tá? E então é isso, gente. Espero que a gente possa ter tirado algumas dúvidas, dado uma clareada nas ideias. A sugestão do Flávio dessa outra live a gente vai fazer, tá? Depois eu converso com ele para a gente poder fazer esse webinar exclusivo sobre esse assunto, que realmente é muito pertinente, é muito conteúdo, vale a pena a gente explorar, tá? Fábio, mais uma vez, eu não tenho palavras para poder te agradecer o seu tempo, eu sei que você é muito ocupado. Tempo hoje é dinheiro. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação, por estar aqui compartilhando seu conhecimento. A gente sabe que a gente está fazendo isso de bom grado. Não que a gente esteja fazendo caridade, não é isso, gente. O que a gente está fazendo aqui é tentando, de fato, divulgar conhecimento para que vocês consigam se preparar para tudo que está vindo aí, tá? É somente isso. Essa é a nossa intenção. Então, Fábio, e conhecimento é uma coisa impressionante. Quanto mais você distribui, mais você recebe. Isso aí é uma dinâmica muito interessante. Exatamente. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. O pessoal está falando aqui, está agradecendo pelo tempo de vocês também, pelo webinar. Todo mundo está agradecendo, então repasso o agradecimento de todo mundo para vocês. Luiz, muito obrigado também. Obrigado.
tempo de você, pelo seu tempo, pela sua dedicação, montar o material, de aprender um pouquinho mais também sobre o assunto. Muito obrigado. Tem alguma consideração final? Eu digo para os nossos colegas vendedores o seguinte: em toda mudança, existe ameaça e oportunidade. Sempre. Em ameaça e oportunidade, quer queira, quer não, a gente vai estar movido à adrenalina. Vamos usar a adrenalina para a gente aproveitar a oportunidade, pessoal. Certo? Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Isso aí. Consideração final, Fábio? Vender é uma ciência, mas vender também é uma arte. E por isso que o ser humano ele não pode ser tirado da equação. Porque, por enquanto, não desenvolveram máquinas capazes de desenvolver arte. Então, essa arte de lidar com o ser humano, essa arte de você proporcionar o bem-estar, né, da outra pessoa que está... nós estamos auxiliando, porque o vendedor está ajudando as pessoas a poderem ter as coisas que elas querem, que elas desejam, tudo. Então, essa ela não vai desaparecer, não. Então, fica tranquilo, fica sossegado, é só fazer bem, desempenhar bem o seu papel, aprender a escutar o cliente, aprender a fazer as perguntas, a trazer aquilo que é melhor, de fato, para o cliente, conhecer o negócio dele, e ainda tem chão pela frente. Isso aí. Então, gente, eu acredito que a gente conseguiu atingir nosso objetivo pelas mensagens que eu vi aqui, que vocês estão deixando nos comentários. Conseguimos dar uma acalmada aí nos ânimos, conseguimos passar uma mensagem positiva, atrelado com um bom conteúdo. Então, agradeço o tempo de vocês, agradeço todo mundo que participou desse nosso evento, tá? Fiquem ligados aí no meu perfil, no perfil do Fábio, no perfil do Luiz, porque eles estão sempre divulgando, assim como eu, estão sempre divulgando conteúdo riquíssimo. Foi assim que eu conheci o Fábio, tá? E o Luiz, eu conheci a partir do Fábio. Então, eles estão sempre divulgando conteúdo importante nas redes, que pode também dar novos subsídios para vocês poderem se orientar, tá? Então, novamente, muito obrigado. Acompanhem a gente aí no LinkedIn, que vocês vão ver que vão ter mais eventos aí. Amanhã eu estou divulgando uma agenda de eventos do projeto RevTech para que vocês possam acompanhar e se inscrever, beleza? Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, Fábio, Luiz, muito obrigado. Eu só peço que vocês fiquem aí para a gente poder bater um papo. E, gente, tchau, tchau. Muito obrigado e fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Tchau, tchau. Tchau.